Bom, vamos começar então. Bom, boa tarde a todos, bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Cleiton Pedro, sou responsável pela FESA Extor, que é a nossa divisão de tecnologia dentro do Grupo FESA. E hoje tenho o prazer aqui de moderar esse primeiro webinar de uma série de 5 webinars que nós pensamos para falar sobre a transformação digital. Mas a gente quer falar de um jeito gostoso, de um jeito leve, trazendo os grandes protagonistas do tema, executivos que estão realmente fazendo acontecer esse tema nas suas companhias e aceitaram o nosso convite aí para dividir os casos de sucesso, né? Então, hoje, a ideia é que a gente fale de dados, que é uma das disciplinas, é um dos pilares da transformação digital, e desde já eu queria agradecer os 3 painelistas e pela presença, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. E eu queria apresentar cada um deles antes de passar a palavra, né? Então, a gente começa hoje com o Venâncio Veloso. Venâncio é o CDO da Genial Investimentos, que vem fazendo aí um baita trabalho de transformação digital da companhia. E depois, até na tua fala, Venâncio, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é CDO, o que faz um CDO, porque tem muita gente que não sabe, não entende a diferença de um CDO com um CTO, né? Que você falasse um pouco disso também. Depois, na sequência, bom, nós temos também o Daniel Cassiano, que é o diretor de tecnologia do Magalu. Magalu, um grande orgulho para todos nós, talvez um dos maiores cases, né, de transformação digital hoje no país. Super obrigado, Daniel, por ter aceitado também o convite. E a gente finaliza com o Felipe Mendes. Felipe Mendes ele é o gerente geral da GFK na América Latina. E o Felipe vai trazer um panorama de Brasil, vai falar, para quem não tem um Venâncio, para quem não tem um Daniel, por onde começa, né? Como é que eu faço, né? E dar algumas dicas para a gente sobre a transformação digital. Então, super obrigado a todos pela presença. Eu pediria, nós temos aqui embaixo, quando vocês clicam na tela, aparece aqui uma sigla QIA, Q&A. Eu pediria para que vocês ficassem à vontade para colocar as perguntas, que no final a gente vai usar as perguntas de vocês para bater uma bola com os 3 aí, tá bom? Então, Venâncio, eu queria passar a bola para você contar para a gente um pouquinho do caso começar a falar um pouquinho o que é a transformação digital, o que é um CDO e contar o caso um pouco da Genial e onde vocês estão nessa jornada. Legal, pessoal. Obrigado, Cleiton. Obrigado aí a FESA pelo convite. É uma honra estar aqui com todos vocês. Só dá craque aqui, né? Felipe, Dani, Cleiton. Então, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando e trocando um pouco de experiência sobre transformação digital. Eu separei aqui, pessoal. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Bom, pelo silêncio, estou imaginando que sim. Então, eu separei aqui 3 tópicos aqui da apresentação para estar explicando um pouquinho sobre transformação digital e a jornada da transformação digital. Eu vou também ter um slide que eu preparei aqui que eu vou explicar um pouquinho da função, o papel do CDO. Então, eu dividi a apresentação nesses 3 tópicos, que eu falo um pouquinho do cenário atual que a gente está vivendo, o conceito da transformação digital e a jornada da transformação na Genial. Tá? Começando aqui pelo contexto, a gente está vivendo a 4ª revolução industrial. Acho que todo mundo lembra aí da primeira, que foi a de vapor, a segunda, a eletricidade, a terceira, a computação, e agora da inteligência, onde a gente está vendo uma convergência entre o mundo físico, biológico e digital. E uma das tendências que a gente começa a ver de forma cada vez mais forte são as empresas digitais disruptando indústrias, né? Indústrias milenares tradicionais por modelos escaláveis que a gente chama de asset light, né? Ou seja, de ativos leves, né? Ou poucos ativos. Então, o Facebook, a maior empresa de mídia hoje em dia, sem conteúdo próprio, tudo com conteúdo terceirizado dos seus próprios usuários. O Alibaba é o maior varejista do mundo sem inventário, um inventário de vendedores dentro do marketplace dele. O Uber é a maior empresa de táxi do mundo, sem frota nenhuma de carro, com frota terceirizada. A Airbnb é a maior cadeia de hotéis do mundo, sem nenhum empreendimento, e assim por diante. Então,
essas empresas que a gente chama de asset light, que são escaláveis, estão disruptando várias indústrias e modelos milenares de negócio. E por trás desse movimento existem uma série de tecnologias que também estão mudando o comportamento dos consumidores e criando oportunidades de negócio no mercado, né? Que são essas, como o smartphone, social media, inteligência artificial e machine learning, big data, entre outros, né? E quem que o como é que funciona e como é que muda o comportamento essas tecnologias, né? Aqui o consumidor ele está no centro das atenções, ele é o que sai mais ganhando nessa história e consequentemente mudando completamente o seu comportamento. Então, na parte de lazer, por exemplo, muitas pessoas deixaram ou reduziram bastante a ida ao cinema, né, com Netflix ou com Amazon Prime em casa, ou então uma Apple TV. Né? A parte de mobilidade, muitas pessoas venderam o seu segundo carro para andar de Uber, só tem um carro. A parte de comunicação, se você parar para analisar 5, 10 anos atrás, num passado não tão distante, você ligava para as pessoas. Hoje em dia, se você liga para alguém sem mandar um WhatsApp, a pessoa acha que até aconteceu alguma coisa, né? Uma emergência. Você vê como que a tecnologia vai mudando paulatinamente o comportamento dos consumidores. E aí, falando um pouquinho agora sobre o conceito, eu falei um pouco do contexto do cenário que a gente está vivendo e o que está influenciando a transformação digital, e agora eu vou explicar rapidinho o conceito da transformação digital. Eu li vários livros e esse, para mim, foi um dos livros que melhor explicou o processo da transformação digital, né? Esse livro eu super recomendo, o David Rogers, que é um consultor e professor na Columbia University em Nova York. Ele escreveu esse livro aí, The Digital Transformation Playbook, e dentro desse livro ele criou um framework, né, que são basicamente 5 pilares da transformação digital, que eu vou estar falando um pouquinho adiante, mais a fundo, sobre como que a gente adaptou esse framework do David Rogers para utilizar na Genial, na prática. Mas falando sobre o conceito, como é que ele define a transformação digital? Ele fala que a transformação digital não é sobre tecnologia. Trata-se de estratégia, liderança e mudança de mindset, ou seja, novas formas de pensar. Tem a ver muito mais com pessoa do que tecnologia, né, no final do dia. E eu super recomendo a leitura desse livro. Realmente ele dá um plano muito didático e prático para você aplicar. E aí, respondendo a pergunta do Clayton, né, o que faz um CDO? Né? Todo mundo me pergunta, cara, você é CTO, CIO, CDO? Que raios que é esse CDO? Na verdade, gente, o CDO é uma função relativamente nova que nasceu mais ou menos em 2012 nos Estados Unidos, justamente para liderar esse processo de transformação digital dentro das grandes empresas tradicionais. Então, uma das principais funções do CDO é implementar a estratégia digital, né? Se você pensar numa linha de produção, o CDO ele define a estratégia, o CTO ele normalmente desenvolve, ou seja, implementa desenvolvendo novos sistemas, né? E finalmente o CIO ele faz a sustentação, ele dá o suporte para que aquela estratégia consiga escalar de uma forma segura. Então, numa linha de produção, se você pensar, cada um desses C-levels tem uma função bem distinta. E, voltando aqui para o CDO, além dele definir e implementar a estratégia, ele também é um agente da transformação digital, lidera a jornada da transformação digital nas empresas, lidera a inovação, mensura todos os ROIs dos projetos que estão sendo desenvolvidos pela área de tecnologia, é responsável também por expandir o seu ecossistema de inovação digital, fazendo parcerias estratégicas com startups, com aceleradoras e faculdades e centros de pesquisa, e finalmente desenvolve o talento digital, né? Recrutando desenvolvedores, data scientists, engenheiros de dados, etc.,
de diversos lugares. Então, esse é um pouco do papel aqui, da função do Chief Digital Officer, respondendo aí a pergunta do Cleiton. E aí, voltando para aquele framework do David Rogers, o que a gente fez na Genial? A gente pegou o framework dele e fez uma leve adaptação, trocando 2 pilares do David Rogers, que é o propósito de valor e concorrência, né, por cultura e processos. E permanecemos com os outros 3, que é cliente, inovação e dados. Então, dentro desses 5 pilares, a gente começou a traçar a nossa jornada de transformação digital. Eu não vou me estender muito aqui, porque eu acho que hoje o ponto aqui é falar sobre dados, né, que é um dos nossos pilares. Então, eu vou focar aqui em dados. Um grande desafio que a gente encontrou quando eu cheguei na Genial foi um acesso muito restrito a dados, né? Você tinha 3 bancos de dados, cada um desses bancos de dados meio que trabalhando como se fossem silos dentro da empresa, dificultando muito a extração e a geração de relatórios. Era basicamente um processo bem manual, onde você tinha que fazer um relatório para criar um relatório praticamente na manivela. E o desafio foi transformar o dado em um ativo estratégico ou a Genial numa empresa orientada a dado. E aí, explicando um pouquinho do porquê que é importante ser uma empresa orientada a dados, né? Tem 2 pesquisas muito interessantes, uma da Forrester Research, que fala que as empresas menos informadas vão perder cerca de 1,8 trilhões para as empresas mais orientadas a dados. E outro dado muito interessante do McKinsey Institute, né, é que as empresas orientadas a dados têm 23 vezes mais chances de adquirir clientes, 6 vezes mais chances de retê-los e 19 vezes mais chances de lucratividade. E aqui tem uma capa da Economist, né, aquela revista americana parecida com a Exame, que fala que o dado é o novo petróleo, mostrando aqui o Google, as Tech Giants, basicamente, né, como plataformas de petróleo, mostrando o quê? Que de uns anos para cá, de 2006 para 2016, o mundo, as maiores empresas mais valorizadas na bolsa americana são aquelas de tecnologia, que são todas orientadas a dados, né? A Apple, Alphabet, o Google, Microsoft, Amazon, Facebook. A única que não é tecnologia é a ExxonMobil, né? Então você vê aí uma verdadeira mudança radical nas empresas que eram consideradas blue chips, né, as mais tradicionais, as queridinhas do investidor, começaram a se transformar nas empresas digitais. E com isso, aonde que a Genial quer chegar, né? Entendendo todo esse contexto e transformação digital das empresas tradicionais para o modelo mais digital. A gente, dentro do pilar dados, a gente quer ser uma empresa orientada a dados, né? Mas para chegar lá, né, para chegar aqui no nível 5 de maturidade, que é o exponencial, a gente tem uma longa jornada. E uma das principais iniciativas que a gente fez foi montar o Data Lake, né? O Data Lake, para quem não sabe, é como se fosse um repositório único de dados, né? Um lago de dados, onde a gente centraliza e armazena todos os dados da empresa, para facilitar a extração e a geração de inferências através de relatórios, dashboards e análises preditivas, né? Acho que o Daniel vai falar um pouco mais sobre esse ponto aí. Mas na Genial, como eu disse, a gente tinha a gente não tinha Data Lake, a gente tinha 3 bancos de dados segregados na empresa e a gente brincava que era nosso BI era que nem esse puxadinho aqui. Então o Data Lake ele veio, né, como uma plataforma para a gente colocar todos os dados da empresa e ter um single source of truth, né, um único repositório de dados para aumentar a qualidade e assertividade dos dados. E, finalmente, se transformar num apartamento decorado. Fazendo uma analogia com construção, a gente saiu do puxadinho para ir para um apartamento decorado. Uma vez que você tem todos os dados, você consegue, através de ferramentas de visualização, traduzir isso em relatórios para que você faça inferências, ou seja, tome decisões mais assertivas. E quais são os benefícios do Data Lake? Né? Você ganha mais velocidade e facilidade para extrair dado,
você consegue coletar de maneira mais automatizada e sistêmica, aumentando a qualidade, e, por fim, você consegue tomar decisões com embasamento, né, mais embasadas em dados. Então, só para dar um caso de uso aqui rápido, meu tempo já está esgotando aí, a gente criou uma análise RFM, que é o modelo preditivo de recência, frequência e monetização, para justamente antecipar possíveis perdas ou churns dentro da empresa, dentro da Genial, né, através do nosso Data Lake e do Power BI, que é a nossa ferramenta de visualização. Essa análise RFM, a gente saiu de 24 horas, né, sem o Data Lake para 5 minutos de processamento. Os dados eram todos disponibilizados via Excel, através de rotinas manuais. E agora está tudo no Power BI, sendo feito em tempo real, basicamente. E a gente saiu de um cenário onde a gente tinha uma análise estática para uma análise dinâmica, atualizada. E aqui eu estou dando aqui um exemplo prático de como que é esse processo de montar esses relatórios utilizando a ferramenta do Power BI, né? Eu costumo brincar que o Power BI é como se fosse uma pivot table do Excel, uma tabela dinâmica do Excel em esteroides, né? Turbinado. Então, aqui um videozinho mostrando para como que a gente monta, uma vez que você tem o set de dados já dentro do Data Lake, é muito fácil para você conseguir montar um relatório, em questões de minutos você consegue montar um relatório, facilitando muito aí a sua vida, né? Então, acho que é um pouco disso que eu tinha para falar, pessoal. Não quero estender aqui, respeitar o tempo aí do restante dos participantes, tá? E se vocês quiserem depois, fiquem à vontade para a gente continuar o bate-papo através das mídias sociais, aqui no meu LinkedIn ou do meu próprio e-mail. Obrigado. Obrigado, Venâncio. Já tem uma pergunta aqui para você, enquanto o Daniel vai colocando a apresentação dele aí. A pergunta é a seguinte, ó, boa tarde. Percebo muitas empresas, indústrias tradicionais, com décadas de história e uma cultura de trabalho que, de repente, começam a tentar implementações de modelos de gestão baseados em empresas de tecnologia. E, por vezes, essas implementações acabam não vingando, né? O questionamento a vocês é como mitigar o risco da transformação digital não ser sucumbida por uma cultura conservadora em empresas de manufaturas tradicionais. Muito boa pergunta. Quem perguntou? Desculpa. Foi a Raquel. Raquel, excelente pergunta, Raquel. Obrigado. Tem uma matéria na Época Negócios que depois, se você buscar, se você me mandar uma mensagem no LinkedIn, eu posso te passar. Saiu um artigo na Época Negócios do sócio sênior lá da McKinsey falando que 70% das transformações organizacionais falham, né? E um dos principais motivos que essas transformações falham é a falta de alinhamento dentro da alta liderança da empresa. Ou seja, se a alta liderança não tiver comprada, não tiver engajada com a transformação digital, o negócio não voa, né? Por quê? Porque, gente, transformação digital no final do dia é relacionada a pessoas, a mudança de mindset. E quando você fala em mudança de mindset, você está falando em mudança de comportamento. Então, é normal, o ser humano ele é resistente à mudança, né? É natural que as pessoas sejam resistentes quando você pede para ela mudar a forma dela trabalhar ou pede para ela usar uma nova ferramenta, ela tem que aprender. Então, quando ela tem que aprender, ela precisa muitas vezes desaprender para aprender. E esse processo gera uma certa resistência e é por esse motivo que muitas indústrias, né, que possuem pessoas já numa idade média já mais avançada, são bem resistentes e uma cultura muito enraizada, deixando essa mudança, esse processo de mudança muito difícil, né? E então eu acho que, não sei se eu respondi a pergunta da Raquel completamente, mas para mim o grande desafio aí dessas indústrias, né, são nas pessoas, as pessoas que precisam estar mais abertas e principalmente a alta liderança precisa tirar da frente ou eliminar as pessoas que são as mais resistentes, porque uma vez que você elimina essas pessoas ou neutraliza aquelas pessoas que são resistentes, o processo flui. Tem uma segunda pergunta aqui para você, aproveitando, Venâncio, que é o que vem primeiro, né?
se é essa mudança da mentalidade, do mindset da liderança ou a implementação aí das ferramentas. Pelo que eu entendi aí, eu acho que é importantíssimo ter esse alinhamento da liderança de mindset para querer, de fato, transformar a companhia. Eu acho que isso vem primeiro, não? Qual que é a tua visão aí? Qual que é de quem é a pergunta? Pergunta do André. André, boa pergunta, André. Olha, eu vou te falar o seguinte, cara, com toda a honestidade e sinceridade aqui. Não existe fórmula ou bala de prata. Eu acho que a verdade é que está todo mundo falando de transformação digital e aprendendo on the go, né? Como é que funciona isso. Ainda não é uma ciência exata, né? Então, o que a gente vê normalmente é empresas têm diferentes maturidades digital, né? E você precisa inicialmente entender qual é a maturidade digital da sua empresa. E a empresa nada mais é do que um grupo de pessoas. Então você precisa entender qual é a maturidade digital do grupo de pessoas dessa empresa para depois ver qual a estratégia que você vai adotar para elevar o nível de maturidade dessas pessoas dentro da organização, tá certo? Então, assim, não existe bala de prata, não tem uma fórmula de sucesso para você implantar a transformação digital. É tudo caso a caso. Acho que o Daniel também tem um exemplo super interessante, um case na prática aí, ele vai poder falar um pouquinho sobre a visão dele aí também na Magalu. Mas essa é a minha visão, tá? Eu sinceramente acho que não existe uma fórmula de sucesso e muitas vezes você precisa entender qual que é a maturidade digital da empresa e traçar uma estratégia que vai ser capaz de entregar o que a gente chama dos quick wins, né? Ou seja, aquelas vitórias rápidas para ganhar a confiança da liderança e de todo o resto do time. Porque uma vez que você ganha a confiança do time, todo mundo vai, entendeu, remar na mesma direção. Então, é muito importante você, na transformação digital, principalmente, que gera uma resistência por ter muitas mudanças, você criar uma trajetória, uma jornada, onde você vai estar sempre entregando pequenas vitórias para ganhar a confiança das pessoas, para fazer com que as pessoas se engajem cada vez mais com você. Essa seria, no caso, a minha sugestão para você implementar a transformação aí na sua empresa. Legal, obrigado, Venâncio. Vou passar a bola aqui para o Daniel Cassiano e para a gente conhecer, todo mundo acho que é ansioso também para conhecer o caso de sucesso aí do Magalu e queria encorajar também a todos aí a fazerem as perguntas na sessão aí Q&A, que a gente já vai mandando aqui para a turma, distribuindo a bola para a turma, tá bom? Vai lá, Dani. Minha tela está aparecendo aí? Tá sim. Legal, obrigado, gente. Bom, acho que o Venâncio deu uma ótima introdução aí sobre o tema. Vou tentar puxar um pouco aqui para falar um pouco mais sobre um foco mais na estratégia data-driven. Acho que o Magalu tem um case de transformação digital grande do Brasil e acho que se a gente fosse falar muito disso aqui das lições aprendidas, a gente precisava de alguns dias, que as lições são enormes e inúmeras e de fato isso varia bastante. Então, só me apresentando um pouco aqui, como já foi falado pelo Cleiton, sou diretor de tecnologia no Magalu, dentro do Luiza Labs. Aqui tem meus contatos, que eu vou colocar de novo também no fim. Eu queria falar rapidamente só do que assim, um pouco do Magalu, né, do que a gente vai falar, de qual contexto. Então, de números de 27 bi de receita, 20 milhões de clientes ativos, 15 milhões, a gente tem mais de 15 milhões já de SKUs, mais de 1.100 lojas, 10 bi em carteira na Luizacred, que é uma das maiores financeiras privadas do Brasil. Então, dentro daquele contexto que eu trouxe para vocês, a gente está ali na escadinha do Venâncio, numa fase onde a gente passa pela transformação digital, e aí não é a única transformação que a gente vai passar aqui, a parte da transformação de dados, mas a gente chegou nessa seguinte questão, né? A gente transformou digitalmente o Magalu, tanto que a nossa missão hoje como empresa é transformar o varejo. A gente quer levar para fora do varejo aquilo que a gente acredita que a gente fez com sucesso dentro do Magalu. Mas a gente precisava fazer uma transformação de dados aqui dentro, que é um termo que a gente usa. Cultura data-driven, ela não nasce no PowerPoint.
ela não nasce só no discurso, ela tem que mudar muito das práticas, processos, enfim, e do acesso aos dados das empresas. Então, dando um pouco de contexto para vocês, se a gente pega para falar tecnicamente, né, assim, num contexto um pouco tecnológico, qual era o nosso desafio, como até o Venâncio colocou ali em relação aos bancos de dados? Nós temos mais de 1.000 aplicações, mais de 400 bases diferentes, somos multi-cloud, tem muitos múltiplos sabores tecnológicos, mais de 120 times, mais de 1.200 pessoas só no Luiza Labs, ou seja, só tecnologia e produto, e mais de 2.000 usuários diretos de negócio do que seriam esses dados, que consumiriam esses dados. Então, o nosso desafio ali era, eu gosto muito desse termo, democratização dos dados. Então, era democratizar o acesso aos dados e a ciência. Então, a ciência de dados. O fato de você ter os dados disponíveis para que possa ser trabalhado em cima disso, né? A gente quer resolver problemas de negócio com inteligência e dados, não se apegando necessariamente à tecnologia ou ao como aquilo está sendo feito. E empurrar essa transformação de dados na empresa. A gente passa por uma fase onde a gente era uma empresa de 63 anos atualmente, mas onde a gente não era digitalizado, com muito legado. Uma empresa de 63 anos tem sistemas que têm 20, 30 anos, é natural isso acontecer. Você passa por essa fase e, de repente, esses sistemas começam a ter que se conversar com sistemas que estão nascendo hoje, já em outros tipos de tecnologia, e começa a existir uma necessidade de levar esses dados para outro nível, né? Então, um pouco do como, assim, que a gente trabalhou esse desafio. Tudo que eu estou passando aqui para vocês é algo já em prática, em curso, já trazendo até um pouco do aprendizado. A gente buscou muito habilitar e prover da autonomia sobre os dados. Então, o dado não pode ser um ativo para a empresa que tem que ser requisitado. Ele tem que estar tão acessível quanto um bebedouro de água. Se eu quero beber água dentro do meu escritório, eu levanto, bebo água e volto. Se eu quero tomar um café, eu levanto, pego o café e volto. O dado tem que ser a mesma coisa. Ele não pode ser departamentalizado, que é um termo que a gente costuma usar. Se você departamentaliza a área de dados, dificilmente sua cultura vai ser data-driven. Você pode e deve ter uma área de engenharia de dados, de construção de soluções e plataformas. Mas essa área, na nossa visão, não deve burocratizar o processo de acesso aos dados. Então, a gente prezou muito por ter confiabilidade nos números. A gente percebia no começo que as pessoas não usavam muito os dados, porque elas não confiavam naqueles números, eram números que não tinham uma constância, facilidade e agilidade no acesso, ter ferramentas, e a gente pregou muito a simplicidade e a didática, porque em muitos momentos a gente percebia que tinha o acesso ao dado, a gente construiu uma ferramenta super legal, mas as pessoas não sabiam como usar. Então, eu falei, cara, como é que eu uso isso? Como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Eu aqui na área de negócio, você está me falando que você tem aí coisas maravilhosas, petabytes de dados. O que eu faço com isso? Eu só quero fazer aqui uma análise e ver se eu faço um forecast aqui da minha área. Então, isso a gente percebeu que a gente tinha que ter uma didática. Por isso, a gente criou até uma iniciativa dentro do Magalu que chama Data School, onde o objetivo do Data School são treinamentos e cursos internos com viés de dados, né? Tanto para a parte analítica quanto para a parte de construção em cima dos dados. Então, quais as premissas que a gente usou para democratizar, né, o acesso aos dados? Simples é melhor do que complexo. Então, tudo tem que ser simples. O acesso tem que ser simples, a ferramenta tem que ser simples. Tão simples quanto levantar e tomar água. Acessível é melhor do que um primor técnico, que é uma grande dificuldade dentro de áreas de tecnologia, porque existe uma vontade existe um apego ao complexo pelo pessoal de tecnologia. O pessoal gosta de fazer soluções elaboradas. Mas quando você trata de um tema tão democrático como a parte de dados, onde você tem muitos perfis diferentes consumindo isso, você tem que ter uma simplicidade, né? Acurácia é tudo. Eu já comentei da didática, documentação é um ponto super importante. Como é que você democratiza o dado? Você tem que explicar para as pessoas, isso tem que estar acessível. Como que ela vai usar aquele dado? O que tem disponível para ela usar? O que aquele dado fala? O que eu posso fazer de pergunta para esse dado? São coisas que no começo de uma transformação para uma estratégia data-driven surge naturalmente. E governança gera confiança. Então, a partir do momento que você gera governança em cima dos seus dados, você gera uma confiança de quem consome esses dados, porque não fica aquela famosa terra de ninguém.
Os pilares que a gente teve em construção, quando a gente pensa tecnicamente falando, né? Então, quando eu vou mostrar um pouco mais para frente esse ponto que o Venâncio comentou do Data Lake também, mas a gente sempre prezou por ter vários formatos disponíveis para a gente poder atender as várias áreas ou vários tipos de usuários, com samples e conexões prontas, ferramentas exploratórias para dashboards. Isso ajuda muito, principalmente para agilizar o dia a dia e não se tornar a construção de algum tipo de a parte analítica, não se tornar uma demanda para uma outra área. A confiança nos dados, então, o single source of truth é super importante. Você tem que ter um lugar só onde você faz as perguntas. Se alguém vai fazer uma pergunta do qual é o conceito, quero acessar uma base de clientes ativos aqui do meu negócio. Deve existir só uma base de clientes ativos com aquele conceito aplicado. Então, qualquer outro KPI que derive do conceito de clientes ativos tem que acessar esse mesmo lugar. E aí podem haver outras visões, mas a gente tem que ter um lugar que está ali garantido que é o dado. Habilitar e não burocratizar, como eu mencionei, né? Então não tornar isso departamentalizado. Então não pode ser algo que tem que ser gerado uma demanda cada vez que você quer uma coisa. É importante também frisar que no começo da transformação é natural gerar-se mais demandas porque não está tudo construído. Então vai ter uma fase ali até que os dados vão sendo ingeridos, processados, vão se criando os datasets, tudo vai sendo disponibilizado. Mas tem que nascer assim desde o começo na nossa visão. Já nasce com a ideia de democratização. D-1 e às vezes D-7 é muito melhor do que nada, então às vezes vejo grande também desejo de precisamos ter o dado real time. O real time é super legal, ele é super útil, mas tem muita coisa, e eu diria que a maior parte das coisas que a gente resolve com D-1, às vezes D-7. Não necessariamente você precisa construir uma arquitetura orientada a eventos, streaming, etc., para você ter aquele dado e conseguir construir alguma coisa em cima. E para todos os sabores de acessos e ferramentas. Então, aqui a gente tem algumas áreas, na verdade são muitas áreas hoje que consomem os nossos dados, mas não quis me focar em trazer para vocês áreas de tecnologia, porque isso está relativamente muito difundido hoje dentro do próprio Labs, mas aqui a gente tem áreas de negócio efetivamente consumindo esses dados, como por exemplo a área de planejamento e abastecimento, contabilidade, que trabalham em cima do Data Lake, elas trabalham em cima da nossa, aqui a gente chama de plataforma de dados, né? Então, assim, a gente teve uma fase onde a gente tinha uma construção de uma plataforma com Big Data e a gente tinha isso segregado com áreas de BI. E aí, 2 anos e meio atrás, a gente fez uma reestruturação com um conceito mais de plataforma de dados que fosse embasamento para uma cultura data-driven escalável dentro da empresa. Então, se a gente quer escalar a cultura data-driven aqui dentro, a gente precisava entender que a gente precisava fazer um movimento de ferramentas e plataforma que era diferente do que a gente tinha. Então, esse é o blueprint hoje super básico do que é o nosso ecossistema de dados quando a gente olha para o Magalu. Então, se a gente pensar, a gente tem o nosso repositório principal ali, o nosso Data Lake ou Data Hub hoje, dado o hub que ele é de informação. A gente tem plataformas externas, tem dados externos, tem plataformas do Magalu. O ponto mais importante, talvez, seja a criação onde tem esse ponto das áreas de negócio, que tem BI de lojas, BI com, BI logística, que é o que a gente chama de áreas de dados de negócio. Então, são células de dados que estão dentro das áreas de negócio e que têm alto poder de processamento e ferramental em mãos para a construção tanto de análises quanto de deep dive analítico. Isso foi um dos pontos que para a gente foi um divisor de águas no processo de democratização. Existem vários termos na literatura chamando essas figuras que ficam dentro da área de negócio, mas para a gente eles foram extremamente fundamentais, porque assim, a gente olhava para o nosso cenário, uma empresa de hoje quase 40 mil funcionários, mas não todos os 40 mil têm acesso a essa informação, porque muitos são funcionários de loja, a gente está falando aqui do pessoal de escritório, mas era uma gama gigantesca de pessoas, onde a gente começava com 500, depois subiu para 1.000, 2, 3, 4, 5 mil pessoas que poderiam ser clientes desses dados, e a gente olhava para o lado de tecnologia e falava, como é que a gente vai escalar isso? Se a gente não tiver e não conseguir replicar isso e construir ferramentas e plataforma,
a gente está perdido. A gente vai ter que ter um time de tecnologia de dados aqui gigantesco só para atender as demandas de negócio. Então, isso foi extremamente crucial para a gente. Quando a gente vê aqui essa parte de inteligência e machine learning, isso encranhou, digamos assim, no bom e popular linguajado aqui para a gente, porque hoje, como a gente tem uma plataforma de dados unificada, a gente tem hoje, efetivamente, cientistas de dados que estão dentro de áreas de negócio, que aqui dentro a gente chama de Advanced Analytics, que eles trabalham em cima de todo o nosso ecossistema de plataforma e conseguem, inclusive, colocar modelos em produção para larga escala, mas também conseguem construir modelos e análises preditivas de pequena escala para problemas do dia a dia. Se você perceber no que a gente montou aqui, o mesmo ferramental que eu dou para um desenvolvedor, um engenheiro dentro do Luiza Labs está disponível para uma pessoa da área de negócio. Basta ela ter o conhecimento para usar e ela querer usar isso. Então, isso hoje, a gente democratizou isso de uma forma que a gente brinca muito lá dentro, que a gente perdeu o controle, entre aspas. Hoje a gente já não sabe mais todo mundo, a gente obviamente poderia puxar isso, mas não sabemos todo mundo mais que usa, dado o tamanho que ficou a nossa plataforma de dados. Uma parte super legal é essa setinha verde que mostra a volta do Data Hub ali para as plataformas Magalu, que é a parte de retroalimentação. Então tem muita coisa que é construída, as plataformas alimentam, se retroalimentam e isso vira um círculo único de tráfego dos dados. Então, de panorama, a gente teve o processo de montagem dos times lá atrás, saímos lá de poucas pessoas para hoje mais ou menos 45 pessoas trabalhando só com o foco ali de engenharia, os data engineers, a gente tem alguns cientistas de dados aqui no meio, mas boa parte dos cientistas de dados não estão dentro dessa estrutura. Temos hoje plataforma para dados e machine learning em produção em escala, com muitos sistemas utilizando disso e gerando valor tanto para o cliente na ponta final quanto dentro de casa. Mais da metade dos times do Labs hoje, dos times de tecnologia, consomem essa plataforma. Isso 2 anos e meio atrás era 0. Então hoje a gente tem mais da metade dos times construindo seus produtos em cima disso e derivando funcionalidades em cima dessa plataforma, habilitando o lado de produto e tecnologia também. Então, esse já era o ponto aqui de baixo, que o crucial da plataforma de dados, de construir algo que é escalável e acessível, tanto para quem constrói tecnologia, quanto para quem é de negócio, que a gente está falando de um layer único e que isso vem habilitando muitos dos nossos produtos e funcionalidades, tanto que vai para o nosso app, quanto vai para a nossa plataforma de e-commerce, web, quanto para outras plataformas internas, logística, lojas físicas. Hoje elas são habilitadas a construir funcionalidades que chegam na ponta final, chegam para o cliente graças à plataforma, porque a quantidade de dados é gigantesca. Então, acho que tem no meu próximo aqui, são 750 tera que a gente processa e armazena mais ou menos, esses dados são um pouco já de alguns meses atrás diariamente. Como eu mencionei na parte da retroalimentação, a gente tinha um objetivo muito grande de nos tornarmos capazes de construir inteligência em cima dos dados em escala. Isso era o principal objetivo que a gente tinha. A gente queria sair do desejo, queria sair do não quero ter só mais um algoritmo com machine learning rodando na máquina ou num servidor local. Eu quero isso para os milhões de clientes do Magalu, gerando algum tipo de valor para eles na ponta final. Demandou um grande trabalho nesse sentido, mas hoje é uma realidade para a gente. Se a gente olha para o que a gente tem de cases, a gente tem tanto plataforma de recomendações, a gente tem uma plataforma hoje de pricing que trata de toda a parte de precificação e promocional da plataforma de e-commerce, que fica por trás da plataforma de e-commerce, que ela tem vários cientistas de dados trabalhando em modelos o dia todo para fazer sugestão de preço. Então, isso hoje dinamicamente, mais de 90% dos preços dos nossos produtos do e-commerce são precificados por algoritmos. Isso não tem mais interação humana. Então, isso só é capaz, dada a nossa escala, só é possível dado a construção desse ecossistema. Então, aqui mostrando de telinhas coisas que a gente foi construindo. Aqui é um pouco de como a gente tem um Google interno para acessar os dados, que seria similar a uma solução de catálogo de dados. Aqui a gente tem uma customizada dada a nossa stack interna.
e isso daqui é acessível para qualquer pessoa dentro da empresa, ela pode navegar, ver exemplos de dados, inclusive esses daqui são dados que a gente provavelmente vai deixar como públicos que a gente está usando para fazer nossas análises no período de Covid. E aqui você pode seguir um dataset, enfim, você pode ver exemplos de dados dentro dessa plataforma, você não precisa necessariamente ser técnico para trafegar por isso, e daqui você pode pular para um Power BI, para um Tableau da vida, como o Venâncio mostrou, pode ir para uma parte mais com Jupyter Notebooks, com Python, você pode ir para, enfim, daqui você vai para várias opções. Aqui é onde a gente concentra toda a pesquisa em ciência de dados, então a gente tem um repositório extenso hoje de pesquisa, de tudo que é construído, todo tipo de análise de modelos que a gente faz, cai para dentro desse repositório. Muitas das coisas que a gente investe agora ou pesquisa, às vezes a gente não está na hora de trabalhar com aquilo. Então, às vezes a gente engaveta aqui dentro, daqui a um ano a gente volta, a gente não parte do zero. Então, aqui é um exemplo em GIF aqui é um Jupyter Notebook que é muito usado pelos cientistas de dados, os desenvolvedores também acabam usando bastante isso no dia a dia, mas aqui a gente está acessando o nosso Data Lake, aqui a gente está trafegando efetivamente por terabytes de dados, como se a gente estivesse, na verdade, navegando ali em pouquíssimas quantidades de dados, né? Então aqui é um exemplo de produção de verdade, então aqui até embaixo mostra que tem alguns bilhões de registros nesses nós que aqui a gente está tratando dentro de recomendações especificamente. Então, acho que eu quero fechar aqui esse pouquinho que eu trouxe para compartilhar com vocês com algo que a gente acredita bastante aqui dentro do Magalu. A gente acredita em produtos de dados. Então, os produtos de tecnologia hoje, se eles não são desenhados desde o começo ou pivotados para se tornarem um produto de dados, dificilmente, ou vai ser um esforço herculeano colocar inteligência em cima deles. Então, hoje, para a gente, é muito importante trabalhar no conceito de produtos de dados, porque isso garante a exponencialidade. Eu posso colocar algoritmos para trabalhar, o meu poder analítico é gigante em cima disso, e eu passo a jogar aqui um outro jogo, dada essa capacidade, principalmente tecnológica. Então, acho que era isso. Aqui tem meus contatos, pessoal. Era isso, Cleiton. Excelente, Daniel. Muito obrigado. Tem várias perguntas aqui para você, mas eu vou aproveitar já convidar aqui o Felipe Mendes para entrar e a gente, no final, eu direciono as perguntas aí para você, viu, Daniel? Mas tem várias perguntas aí. Felipe, tudo bem? Tá por aí? Bola tá contigo. Tá super bem. Me ouvem bem aí? Sim, sim. Bacana. Todo mundo vendo a tela, pessoal? Só para essa confirmação rápida. Sim. Ótimo, obrigado. Bom, obrigado pelo convite. Obrigado aí aos amigos que também estão. Marcelo Luz, Bia Galone, Alexandre Vaclavski, o pessoal da GFK, a gente que está assistindo e fico muito feliz por estarem, e o próprio Minoro também, um grande amigo. A gente acabou de ver uma Ferrari, um Lewis Hamilton, ou seja, tudo que vocês pensarem de top, acho que vocês acabaram de ver, né, nas duas apresentações. Gente que conhece muito disso, e eu então intencionalmente vou baixar bem essa bola, por assim dizer, e vou falar de um carro de passeio, tá bom? Então a minha ideia é essa, como que a gente faz para transformar dados em ativo estratégico se você não é o Magalu e se você não tem o Daniel ou o Venâncio na sua empresa, tá bom? Então vamos lá. Na realidade brasileira a prática é outra, né? Acho que esse quadro se explica por si mesmo. Tem uma grande dificuldade de obter o patrocínio do líder máximo ou máxima da organização. Isso acontece porque muitas vezes tem duas situações possíveis. Uma delas é que os primeiros exercícios, como acho que foi o Venâncio comentou, dão aquilo que o líder máximo já sabia, né? E nesse momento ele diz, pô, mas por que eu paguei se saiu algo que eu já sabia? E quando sai algo que ele não sabia ou não estava de acordo, muitas vezes existe essa coisa de dizer, não, mas isso aí não faz nenhum sentido. Nós tivemos na semana passada uma apresentação com um cliente nosso, em que uma pessoa muito, muito boa, uma diretora de categoria muito boa, disse, olha, por favor, compare este produto aqui da minha empresa contra aquele produto. Ela pediu isso, e quando a gente foi ver depois, pelo modelo nosso de inteligência artificial, qual era o produto que mais se comparava ao produto dela, aquilo bateu exatamente, né?
Isso para nós foi muito bom e para ela também, porque era uma pessoa aberta para dizer, puxa vida, que bacana, então o modelo que vocês estão desenvolvendo faz sentido com a prática. Porém, qual é o terceiro ponto disso? Primeiro que você não tem o dono em todos os lugares, e a verdade é que você pega, muitas vezes você não tem, honestamente, gente genial pela empresa inteira que consiga tomar as decisões com a mesma qualidade do dono na ponta. E essa é a beleza da informação. Quando ela está distribuída, como o Daniel comentou há pouco, você faz com que aquela inteligência máxima da empresa, que seja uma área técnica, seja um líder, seja um presidente, aquilo lá vai para a mão do analista, do assistente, do supervisor. Então essa é a grande beleza. Por isso que muitas vezes existe um pushback, assim, uma devolução, exatamente nos primeiros casos pelo líder máximo. Depois, vocês acabaram de ver, né? É muito tempo, é um tempo realmente demandante para você limpar a base, para você juntar a base, para você fazer todos esses processos que foram falados há pouco pelos colegas, e muitas vezes você tem um retorno incerto, por isso a questão de você ter vitórias rápidas, porque se demora muito para acontecer, as pessoas começam a dizer, olha, não dá para fazer isso, a gente precisa garantir que a gente sai da crise do Covid, eu preciso, enfim, tudo vira prioridade menos aquilo. E o terceiro elemento, que se você não é, mais uma vez, né, nem a Genial, nem uma Magalu, você muitas vezes tenta começar com todas essas coisas grandes, né? Eu preciso ter um Big Data, eu preciso contratar uma consultoria Big Four, eu preciso ter um Data Lake, enfim, todos os termos complexos, e aquilo muitas vezes te impede de projetos muito simples, que são às vezes projetos de dados básicos, que você consegue começar e para ir escalando aos poucos. Então, esses são 3 problemas básicos, eu vou entrar agora um pouquinho na solução, mais uma vez, para quem está começando a pilotar o carro, tá? Então, quem tem a carta de motorista nova. O grande ponto são os use cases ou casos de uso, né? E para traduzir ainda mais, tudo começa com uma boa pergunta. A primeira coisa, né? Aqui tem um quadro que vai falar sobre esgote o seu cérebro antes, que foi um resumo que eu fiz aqui de uma frase que o Joaquim Candela, do Facebook, lá em 2017, escreveu isso e aí eu coloquei. E ele basicamente diz o seguinte, se você chegar para mim dizendo eu quero um algoritmo de machine learning que faça o que eu faço, ou que a gente faz, a primeira coisa que eu vou te dizer, olha, não começa por aí, me diz o seguinte, que problema você tem, né? Eu tenho um problema de muito inventário, eu tenho um problema de acelerar o funil do meu processo seletivo, no caso de muitos clientes da FES, enfim, qual é o problema de negócio que te impede de ser mais produtivo? E no momento que você faz essa pergunta, a segunda pergunta para você mesmo é, aonde podemos ter informações sobre isso na organização? E esse trabalho é um trabalho laborioso, a pessoa tem que passar, voltar sobre aquilo muitas vezes e até, em alguns casos, baixar um Excel com alguns dados e brincar um pouco com aquilo. No momento em que você faz esse exercício, e aqui pela experiência do Joaquim, o que ele diz é, muitas vezes com um modelo muito simples, você resolve 80% do teu problema e já consegue voltar para sua mesa jogando o jogo. Então a regra é essa, né? Esgotar o cérebro humano antes, realmente fazer muita pergunta para você e muita pergunta para a tua organização, onde eu encontro essa informação, onde ela pode estar disponível, antes de mais nada. A segunda coisa aqui é falar um pouco sobre essa metodologia de caso de uso. Então, a primeira coisa, né, qual o objetivo do negócio? Que benefício eu quero após analisá-lo? Então, eu quero, por exemplo, mais uma vez, eu quero reduzir o tempo entre que eu abro um projeto de recrutamento até a contratação efetiva, tá bom? Então, eu tenho esse problema, demora muito tempo e eu não recebo até terminar o contrato, vou imaginar que fosse para o pessoal. Ou no banco, eu tenho uma perda muito grande de pessoas, determinada renda no meu cartão de crédito, enfim. Qual é a clareza das expectativas e que benefício você quer depois. Menos é mais, né? Então dividir o problema é bem importante. Tá bom, já entendi, você tem um problema que é enorme, que vale para 20 milhões de pessoas, no caso de um banco, 10 milhões de pessoas. Eu consigo fazer isso só com uma cidade, uma região, uma classe de renda, um tipo de cliente? Porque no momento em que você divide o problema, você consegue começar muito menor, você consegue começar a testar as teorias que você possa ter como negócio, e isso então faz você ter muitas vezes uma velocidade muito maior em vez de desenvolver coisas grandes e do zero. E para terminar, essa questão do pensamento ágil. Criar protótipo, tá bom, o que eu gostaria de ter lá no final? Gostaria de ter um modelo que me dissesse, que apontasse uma luz, que me dissesse, tenho a chance de perder este cliente, ou que me dissesse, esse processo claramente vai atrasar, porque quando eu demoro mais de 8 dias nessa fase inicial, ele atrasa depois. Então, que coisas eu quero ver no meu modelo, e aí você começa a poder testar aquilo contra uma coisa que você já visualizou. E a importância é justamente você estar sempre muito perto do usuário final para você gerar esse feedback contínuo. Isso aqui é o que eu tenho, me diga o que você acha.
Eu vou contar 2 ou 3 casos que são bem simples, porque eu acho que é essa a ideia, né, da minha participação. A Audacity, então, o fundador, né, o Sebastian, ele percebeu o seguinte: puxa vida, eu tenho o objetivo de negócio dele eu preciso escalar a venda, mas não posso escalar custo. Eu quero vender mais, eu quero gerar mais negócios sem contratar mais gente. Ele nem pensou em eliminar pessoas, felizmente, pensou em vender mais sem escalar custo. Então ele disse o seguinte: como é que eu faço essas pessoas serem mais efetivas? E aí ele percebeu que alguns vendedores dele no telefone eram mais efetivos que outros a responder pergunta. E efetivo para ele era o seguinte: era algo muito simples. Vendeu ao final da conversa, sucesso. Não vendeu, fracasso. Ele pegou essas questões e começou a olhar qual era a diferença na forma de se relacionar, especialmente em palavras, argumentos, pausas, que um vendedor de sucesso realizava e um vendedor que teve um fracasso na venda realizava. E ele foi andando com isso para trás, tá certo? Ele chegou então que algumas coisas, alguns comportamentos, algumas respostas eram muito mais comuns em quem tinha sucesso do que quem tinha fracasso. E então o que ele fez? Catalogou isso, botou de fato um estagiário para ajudá-lo nisso, catalogou e treinou todos os vendedores e treinou esse processo. Ele nem fez nada tecnológico nesse caso, simplesmente gerou treinamento para os vendedores, eles tinham um script para seguir, e aí tem aqui o resultado. Ele conseguiu aumentar a eficiência de vendas em 54% e, além disso, dobrou o número de pessoas. Então, você imagina que ele teve um efeito de 100%. 54% em termos de eficiência e o dobro de pessoas. Ele dobrou basicamente as vendas dele. O que é interessante desse caso? Hoje em dia, a gente pensando nesse caso, você fala, vou desenvolver um bot, né? Vou pegar o WhatsApp bot, vou pegar outros bots e vou tratar a pessoa como programar essa resposta, que poderia ser muito bom, mas para ele, naquele momento, para começar aquilo, não valia a pena. Segunda coisa, ao compartilhar isso com as pessoas que estavam na operação e aumentar a eficiência dela em 50%, ele também teve uma motivação extra para os próprios funcionários, porque eles aprenderam algo novo. E isso é o que muitas pessoas chamam de inteligência aumentada, né? O AI pode ser, lógico, inteligência artificial, mas também pode ser inteligência aumentada. O segundo caso, de uma telecom. Essa telecom, o objetivo era reduzir custo de aquisição. E aí o que acontece? O diretor de Customer Service disse, olha, eu não consigo reduzir custo de aquisição, mas eu consigo reduzir churn, eu consigo reduzir gente que sai do meu negócio. Porém, é caro eu investir num cliente que está para sair se ele realmente não for sair. Como é que eu resolvo isso quando já é hora? Então eles começaram a desconstruir o churn, a mesma coisa, pegaram o problema lá na ponta e foram analisando. O que eles perceberam? Que tinham 3 variáveis que são chamadas de indicadores que vão para o problema. A primeira dela era no valor de recarga nos últimos 3 meses abaixo de R$40, vocês têm as outras aí, menos de 12 dias de uso de voz por mês e o número de contatos para quem a pessoa fez chamada acima de 10 minutos. Se a pessoa tinha menos contatos com acima de 10 minutos, era um problema. Então o que aconteceu? Conforme as pessoas iam passando essas etapas, a pessoa já não fez recarga nos últimos 3 meses de R$40. Apareceu uma luz amarela. Ela usou 12 dias ou menos de voz, apareceu uma luz vermelha. Então eles nem esperavam chegar no todo para poder agir. Portanto, o que eles fizeram? Pegaram o problema, mais uma vez, desconstruíram e começaram a testar. No momento em que ele testou aquilo e reteve a pessoa, ele falou, eu acho que eu tenho aqui um bom negócio. E esse número aqui, né, ele reduziu o custo de fidelização, porque ele não gastou com todo mundo, e reduziu o churn, a perda de clientes, em 3 pontos. Para quem trabalhou já com telecom, 3 pontos em telecom é uma brutalidade, é muito dinheiro, são muitos milhões, né? Um último comentário sobre esses cases. É muito comum falar sobre correlação e causalidade. Vocês vão ouvir muito, tem correlação, tem correlação. Há um caso engraçado de uma prefeitura de uma cidade na Califórnia que percebeu que as pessoas que consumiam sorvete de limão eram mais atacadas pelos tubarões. Como assim? Não faz nenhum sentido. As pessoas que consumiam limão eram mais que as pessoas que consumiam chocolate atacadas por tubarão. O que acontece depois de se analisar o caso? Num dia de mais calor, as pessoas tomavam mais sorvete em primeiro lugar e mais sorvete de fruta. E elas entravam mais no mar. Portanto, era simplesmente uma causalidade, não era uma correlação. Não era porque eu tomava sorvete de limão que o tubarão, tá certo? Que tem um cheiro especial para tubarão. Não era que o tubarão não me atacava por conta disso. Ele me atacava porque estava mais calor e eu entrava mais na água. Então, esse é um erro comum para quem começa esse tipo de estudo. Um último caso, que é esse cliente que a gente trabalhou aqui no Brasil, a parte de cima era o portfólio que ele tinha antes, numa parte de smartphone, tá? Ele tinha nas lojas de nível social alto, ele tinha 8 SKUs de 3 marcas, na loja de nível médio tinha 4 SKUs, e nas lojas de nível baixo ele não tinha SKUs de smartphone premium. Quando a gente começou a avaliar as possibilidades que ele poderia ter, a gente percebeu que ele poderia aumentar o portfólio nessas, mudar a marca
em mudar o número de SKUs por marca, a gente reduziu algumas marcas, aumentou outras, e aí você tem aqui os crescimentos, né, no faturamento da loja alta de 15%, 10% na loja média e 10% na loja baixa. Esse caso foi um caso muito difícil, porque isso contrariou muito daquilo que o gestor da categoria pensava. Então aqui teve que muitas reuniões até isso ser adotado. Aqui, um pouco, para resumir um pouco do que foi falado pelos colegas, existe uma grande definição para ser feita, que é a decisão de comprar ou fazer. Ou você comprar aquilo de uma outra empresa, essa empresa opera e depois te transfere aquilo. E os grandes eixos disso daqui são três, na verdade. O quanto você precisa de qualidade analítica, ou seja, é algo que precisa de muita profundidade analítica, alguém que conheça muito daquilo, e aquilo pode ser ou o problema ou a empresa, e o quanto eu tenho de acesso ao dado. No caso do varejo, ele é muito cheio de dados. Empresas de serviço, muito cheias de dados. Empresas de bancos, muito cheias de dados. Mas algumas empresas não são tão ricas em dados, e elas precisam comprar dado fora. Sempre que você precisar comprar dado fora e precisar de um grande know-how para entender aquilo, normalmente você acaba comprando o serviço de alguma empresa. Por outro lado, se você tem muito dado e tem análise simples, não faz sentido. Você faz em você mesmo, que seria o quadrante aqui de baixo das commodities. A segunda vantagem e desvantagem, se você faz dentro de casa, sempre vai ter o viés. E o viés vai ser de quem pediu. Então, se o presidente da empresa, o diretor de vendas, de marketing, de finanças diz, olha, eu tenho uma teoria, que se você olhar A, dará o resultado B. A pessoa que estiver fazendo aquela análise vai muitas vezes olhar para aquele dado para que aquele resultado se confirme. Então esse é um risco do viés. Por outro lado, a pessoa entende muito mais o negócio. Quando eu chamo um parceiro externo, ele é mais isento, ele vai dar o resultado que tem que dar. E ele vai olhar o dado e vai sair e vai dizer, olha, não está certo o que você falou, mas muitas vezes conhece menos da sua empresa. Resumindo, o que quero mudar? Primeira coisa, o business que eu quero, o que eu quero ver lá na frente, que hipóteses eu tenho e que dados eu tenho hoje para saber se a gente começa a fazer algo com aquilo. Comece pequeno e decida rapidamente se você, nesse piloto, fará você mesmo ou contratará uma empresa que está acostumada a fazer aquilo em qualquer setor. E, finalmente, teste. Gerou o modelo, testa. Seja com cliente interno, seja com cliente externo, seja simplesmente com a máquina. Teste muito, porque é no teste que você efetivamente acaba sabendo se aquele teu modelo tem um futuro ou não. Tem aqui também os meus dados aqui de LinkedIn e de Twitter para quem precisar continuar a conversa, mas quis trazer essa visão realmente lá do comecinho do funil de um desenvolvimento de algo tão bonito quanto foi falado aqui pelos colegas, o Venâncio e o Daniel. Obrigado. Obrigado você, Felipe, sensacional. Gente, a gente tem 2 minutinhos para 5, mas a gente vai querer estender um pouquinho aqui, uns 5 minutos, 5 a 10 minutos, para responder as perguntas aí da audiência, tá? Então, quem puder ficar, está convidado, mas quem também não puder, a gente entende. Mas eu queria, a primeira pergunta aqui para o Daniel. Daniel, como é que vocês no Magalu controlam os riscos de confidencialidade dos dados do Magalu, sendo que a plataforma é acessada por tanta gente? Bom, é uma ótima pergunta. A gente trabalha com o conceito aqui, principalmente do que é dados privados, né, o PII da informação aqui. A gente trabalha com dados anonimizados. Então, existem várias camadas de segurança e de permissionamento do acesso ao dado. O dado que é analítico, enfim, que está disponível para ser acessado por todos os funcionários. Vou dar um exemplo aqui. Lá não tem o CPF do cliente, por exemplo. Então, a gente trabalha com informações hasheadas, criptografadas e sempre com chaves de UIDs, que a gente chama, né, relacionando essas informações. Então, a gente tem algumas camadas de segurança, a gente tem traqueamento das informações. Então, tudo que é feito ali dentro desse ambiente é um ambiente seguro e só acessível dentro da nossa infraestrutura. Você não consegue acessar ele de dentro da sua casa se você não estiver dentro da nossa VPN. Enfim, tem uma série de questões de segurança que a gente implementou para evitar esse tipo de situação. Bacana, obrigado. Felipe, o Arthur está fazendo uma pergunta aqui, que é qual o perfil de executivo para puxar a mudança de gestão estratégica de dados? Tenho percebido uma dificuldade de encontrar esse perfil pronto, especialmente na média gerência, dentro e fora da organização. Qual é o perfil? A primeira conversa nossa, né, Cleiton? A gente passou por isso com o Venâncio também. É um super-homem, né? Quer dizer, ele tem que ter uma clareza de comunicação muito grande, porque ele tem que vender o sonho, né?
em primeiro lugar. Ele precisa ser capaz de gerar essa visualização do que o futuro pode trazer e ser muito convincente com isso. Ao mesmo tempo, ele precisa traduzir, entender de business, entender um pouco de tecnologia e um pouco de análise de dados. Quer dizer, são três coisas, né? Não é só tecnologia, não é dessas três coisas. E, finalmente, tem que conseguir uma confiança muito rápida do grande patrocinador daquela mudança. Então, tem que ser uma pessoa que tem um capital de confiança natural muito grande, uma facilidade de comunicação, algo desses três skills, e, finalmente, o que também se agrega é alguém com um gerenciamento de projeto bom. Tem que ter alguém que goste de bater bumbo ali para que as coisas caminhem, porque a possibilidade das pessoas se enamorarem pelo dado e não pelo problema é muito grande. As pessoas vão atrás do dado e mais profundo, e o gestor está dizendo, eu quero a resposta, né? E isso aí pode virar eternamente um problema. Acho que esse é um pouco. E você, Cleiton, sabe mais que eu, porque você contrata essas pessoas, então eu que te passo a resposta. Não, você já respondeu aí muito bem. Não sei se o Daniel quer complementar e o Venâncio querem complementar aí a resposta, mas tem alguma coisa a complementar aí? Acho que ele respondeu muito bem. Tá bom. Deixa eu ir para a próxima aqui, então. Quem mais puxa o processo de inovação? É o time de TI ou é o time de negócio? Ou é algum outro time? Aí, Venâncio e Daniel, o que vocês responderiam nessa? Eu posso falar um pouco sobre sobre Case Magalu. Especificamente no Magalu, o time de TI, de tecnologia, puxou muito. Então, desde quando a gente começou nosso processo de transformação digital, talvez ali em 2012 para 2013, o time de tecnologia teve um papel fundamental nisso. Mas eu não acho que é uma regra, tá? Eu acho que isso foi muito inerente ali à cultura do Magalu, enfim, ao que a gente tinha do nosso ecossistema. Por a gente ter também uma característica do time de tecnologia daqui desde o princípio, lá eu, Fatala, Jesus, que a gente estava desde o começo, sermos bastante intraempreendedores, né? Bastante assim, com perfil de de querer quebrar paradigmas e tudo mais, isso acabou puxando. Então, a gente era muito provocativo, né? Com a área de negócio, a gente queria quebrar muitos padrões ali, mas eu não acho que é uma regra. Eu acho que cada organização tem a sua particularidade. O que facilita bastante do time de tecnologia é que o time de tecnologia sabe construir soluções, sabe conectar as pontas, né? Então, eles acabam conseguindo fazer mais rápido, de repente, uma conexão de um lado com o outro. Muito bom. Vou complementar aqui o que o Dani falou, eu concordo 100%. Acho que tudo depende do nível de maturidade e da situação, né? Se você pegar, por exemplo, uma startup, essa startup normalmente ela já nasce com DNA digital, ela já nasce, ou seja, criando algo inovador. Agora, quando você fala em inovar dentro de uma empresa tradicional, normalmente você tem que criar um laboratório, alguma coisa à parte, para não ficar misturado ali com a cultura do tradicional, para, eventualmente, essa cultura que está nascendo aqui do digital ser disseminado para toda a corporação. Então, a inovação, o ideal é que seja feita por toda a corporação. Mas, quando você está iniciando a jornada, é muito mais fácil você começar pequeno e escalar do que você tentar implementar por toda a organização. Então, acho que dessa forma fica um pouco mais fácil aí de você tangibilizar duas situações muito distintas. Uma que você já nasce inovando e outra que você nasce de forma num modelo mais analógico e tem que inovar para ganhar uma vantagem competitiva ou se transformar digitalmente. Muito bom. Então, uma pergunta aqui que eu queria escutar os três, né? Que é assim, qual foi o maior desafio, qual tem sido o maior desafio para criar essa cultura contínua de dados, né? No início e no segmento do projeto. Então, eu queria ouvir o Venâncio, eu queria escutar o Daniel e depois o Felipe também, o que ele vê dos clientes dele aí. Qual o maior desafio para criar essa cultura contínua de data-driven, né? Eu posso começar aqui no caso da Genial, por exemplo. A grande dificuldade que eu vejo é que a maioria das empresas, né, inclusive a Genial, ela é muito operacional no começo, né? Você tem um foco muito grande no output. Quando eu falo output, estou me referindo a números de resultado, né, como faturamento,
margem, o lucro ou prejuízo da empresa, enfim, output. Agora, o grande lance é você começar a analisar os inputs. Porque se você quiser mudar o output, você precisa analisar o input para poder antecipar o output. Então, o input normalmente são aqueles indicadores de performance que você precisa analisar para conseguir mudar o trilho ou o caminho e gerar um resultado diferenciado. Então, dá um exemplo, né? Quando você fala numa área comercial, você tem que analisar o teu pipeline ali de oportunidades e acompanhar quantos leads estão sendo gerados, quantos leads estão em negociação, quantos leads foram convertidos ou contratos convertidos para você conseguir fazer uma estimativa do teu resultado. Então, eu acho que o grande desafio aqui, na maioria das empresas que normalmente ficam com esse mindset focado muito no resultado, é virar essa chave para as pessoas começarem a entender essa diferença, que é simples, porém não trivial, né? De você conseguir fazer essa virada de chave para começar a analisar o input ao invés do output. Aí, Rich e Daniel, querem complementar? Acho que um complemento de um pouco da nossa experiência aqui, talvez um dos maiores desafios que a gente vê acho que tem algumas camadas, as 3 principais camadas ali do acesso ao dado, né? Primeiro você se torna analítico, depois preditivo, depois prescritivo, talvez umas 3 grandes fases ali de uma cultura data-driven. O que a gente via de muita dificuldade no começo é que não estava no DNA. Então, assim, vou pegar um exemplo simples. De repente você entra para uma discussão e essa discussão não está pautada por dados ou pautada por dados razoáveis. Você precisa criar uma cultura que as pessoas entendam que a partir daquele momento tem dado disponível para aquilo, para fazer aquele tipo de análise. Só que em muitos casos as pessoas não sabem quais perguntas fazer para os dados. Então a gente precisa ensinar elas o que perguntar para os dados. Por isso que a gente aqui até chama isso de uma track de Business Analytics. Então, tipo, cara, simplesmente você tem o dado. Isso foi coisas que eu ouvi na prática de pessoas de negócio, principalmente a área de negócio. Beleza, agora tem um monte de dado aqui, mas eu não sei o que fazer com isso. O que eu faço com isso? A tecnologia fez uma plataforma legal, tem um monte de coisa para a gente acessar e tal, mas, cara, o que eu faço com isso agora? Então, tem uma parte de ensinar as pessoas, ajudá-las a fazer as perguntas certas para o dado. Uma vez que isso começa a acontecer, começa a virar mais orgânico. Então, o movimento que a gente viu aqui foi de repente, começar a ficar orgânico. De repente, começou a surgir, começou a fazer parte, a gente começou a ver em várias camadas, em várias áreas. De repente, a gente entra em agendas ou vai ver determinadas situações com áreas e aquilo está extremamente rico, o embasamento com dados. Então, assim, acho que tem toda uma fase que precisa encontrar qual o atalho da empresa, né? Porque isso está muito diretamente conectado à cultura daquela empresa. No nosso caso aqui, ensinar a fazer as perguntas para o dado foi um fator muito, muito preponderante. Para completar rápido, a gente então sempre entra como um fornecedor disso, né? A gente entra lá para tentar analisar. E a grande questão foi que eu comentei no início, sempre existem muitas certezas na empresa. Então, quando a empresa está indo bem, é muito difícil que a pessoa queira ser questionada, seja a área que for. Um diretor de vendas, de marketing, de finanças, se a coisa está caminhando, ele fala, não, isso aí a gente já tem. Normalmente a gente entra quando ele já esgotou as coisas dele, ele esgotou o departamento interno e não achou as respostas. Então, a vantagem é que o Brasil é muito difícil ir bem, né? Então a gente tem trabalho para fazer. Mas depende muito disso. O momentum da empresa precisa estar preparada para receber verdades que ela não gostaria, né? Então, esse é a nossa maior dificuldade, eu diria. Tá bom, muito bom. Bom, a gente precisa caminhar para o final aí, então eu queria pedir para cada um aí fazer um fechamento, considerações finais. Talvez uma provocação que eu tenho para vocês qual é a próxima onda? Como é que está a gestão a questão de... Eu sou lá um entusiasta do Black Mirror, né? Eu assisto aquela série lá e eu me pergunto também se aquilo vai chegar nas empresas um dia, se já estão usando dados também para fazer gestão de pessoas, como é que está isso, o que não fazer na gestão de dados. Então, eu queria um pouquinho, cada um aí desse uma palavrinha final aí do que vem por aí, o que a gente pode esperar na questão de dados.
tanto na gestão de pessoas aí, como, por exemplo, assim, o que não fazer, né? Para a turma que vai começar, olha, não faça isso, né? Não sei. Eu posso começar aqui, eu acho que a gente está no comecinho ainda dessa onda de dados, naquela escadinha que eu apresentei aqui, a maioria das empresas no Brasil estão no nível 1, 2, e para chegar no nível 5, que é o nível exponencial, onde você começa a fazer modelos preditivos, né, como um Customer Score, um Investment Score, um score de crédito ali para antecipar o comportamento dos seus consumidores, é um estágio bem avançado que a maioria das empresas ainda estão engateando aqui no Brasil, né? Então, eu sou muito do lema ali de começar simples e ter aquelas vitórias rápidas, como o próprio Felipe falou, né? E uma vez que você adquirir a confiança da alta liderança, tudo fica mais fácil. Então, cara, começa pequeno, cria uma estratégia, um plano com algumas vitórias pequenas para você, através do dado, conseguir tomar decisões cada vez mais assertivas, e conforme você for evoluindo nesse grau de maturidade, na sua escadinha de nível de maturidade, você vai aumentando a complexidade dos seus produtos de dados. Legal. Bom, primeiro queria agradecer aí o convite, foi super legal o papo, um aprendizado gigante aqui pra gente. Acho que concordo com o Venâncio, a gente está só no começo dessa escalada, a gente ainda está numa fase onde poucos são preditivos e quase ninguém é prescritivo, todo mundo está lutando para ser analítico. Eu acho que tem algumas, dentro do próprio Magalu, a gente tem várias diferenças, áreas mais lá no prescritivo e áreas entrando no analítico agora. Isso é um processo que acho que ainda vai levar um pouco mais de tempo, mas eu vejo como algo inevitável. A quantidade de dados que estão disponíveis hoje, muitos sensores, Big Data virou uma realidade. Antigamente era uma área departamentalizada, eram os caras estranhos do Big Data que ficavam lá, que sabiam fazer clusters de Hadoop e tudo mais. Hoje isso está extremamente acessível, né? Então acho que é uma realidade. Dificilmente qualquer produto hoje nasce sem ter condição sem precisar escalar em nível de Big Data os seus dados. Então, eu acho que daqui para frente, ter mais a democratização do conhecimento de como trabalhar em cima desses dados. Eu vejo que isso ainda é o que falta. Tem muita coisa super legal no mercado aparecendo, mas ainda falta muito do saber como usar esses dados. Então, isso, pelo menos, é uma das crenças que a gente tem. Legal. Felipe? Mas que eu não vou falar. Eu acho que... Tá dando para ouvir? Não, agora não. Um único ponto é a cultura do erro. Nós não temos no Brasil essa cultura. É muito difícil errar, porque é muito caro errar no Brasil, né? Empresas ou pessoalmente, né? Você errar uma compra de uma geladeira, por exemplo, no Magalu, é um problemão para sua família inteira. Mas a cultura do erro precisa começar a aparecer, a gente precisa falar mais de erros, né? Fazer webinar sobre, me diz tudo que deu errado. A gente não tem essa cultura, a gente acha feio errar, e isso faz com que muitas vezes a gente não queira arriscar, e no momento que você não quer arriscar, a verdade é que quem mais fez coisas diferentes no mundo tomou muito na cabeça antes de fazer coisas boas. Então, acho que esse é o convite. Vamos todos falar mais daquilo que erramos, porque isso é o que vai trazer, de repente, essa coisa de dizer, pô, se o Daniel errou, se o Venâncio errou, pô, eu também posso errar, né? Só que eu não quero errar com o erro que ele já teve. Então, eu aproveito o erro dele e não cometo. E a gente normalmente, naturalmente, fala sempre das coisas que deram muito certo. Eu tenho certeza que esses dois, e eu também, se a gente for falar de erro, a gente tem 3 horas e meia para falar de problema, mais do que até de sucesso, porque é muito laborioso esse processo de se chegar a uma boa cultura de dados. Você me deu aqui uma ideia sensacional aí para um webinar, viu, Felipe? Sabe que na Austrália já tem uma prática de pedir para alguns candidatos o currículo de erros, porque normalmente a gente coloca no currículo os acertos, né? E a gente acaba não colocando os erros, mas está no erro grande aprendizado, você conhece muito, né? E muita gente de sucesso errou muito, como você falou. Então, muito bacana. Gente, queria agradecer a presença de todos vocês por esse webinar muito rico, né? A gente em breve vai divulgar o próximo webinar para dar continuidade nessa série, que a gente pretende fazer de 5 a 6 até o final do ano, para ir bater esse papo sobre transformação digital, que passou a ser um must, né, para muitas companhias. E Venâncio, Daniel e Felipe, não sei nem como agradecer vocês pela riqueza de material, pela disponibilidade. Super obrigado mesmo. Gente, então, até a próxima, viu? Valeu. Falou, Tchau, tchau. obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.